Olá, turma, tudo bem? Nós já estamos aqui com a apresentação do nosso primeiro problema da aula de hoje. Nós vamos continuar estudando aritmética, tá? Vendo alguns problemas que envolvem velocidade, distância e tempo. Lembrando que a aritmética ela nos permite trabalhar apenas com as operações matemáticas fundamentais. Adição, subtração, multiplicação, divisão e, quiçá, potenciação e radiciação. No nosso caso aqui, nós vamos ver esses probleminhas com as disciplinas básicas. Tá? Então, o primeiro deles é do Enem de 2014 e diz o seguinte: num show especial de Natal, foram vendidos 45 mil ingressos. Esse evento ele vai ocorrer em um estádio de futebol e disponibilizará 5 portões de entrada, com 4 catracas eletrônicas por portão. Em cada uma dessas catracas passará uma única pessoa a cada 2 segundos. O público foi igualmente dividido pela quantidade de portões e catracas indicados no ingresso para o show. Suponha que todas as pessoas que compraram o ingresso irão ao show e que todos passarão pelos portões e catracas indicados. Qual é o tempo mínimo para que todos passem pelas catracas? Vejam que é uma situação bem perfeita, né? 45 mil pessoas separadas para entrarem por 5 portões, cada portão com 4 catracas. Tá? E cada pessoa vai levar 2 segundos para passar pela catraca. Uma situação que a gente chama de ideal. Se não fosse assim, ficaria difícil de responder de uma forma exata, de uma forma determinística, como a gente chama. Vamos lá, primeira coisa. Lembrar que 1 hora tem 60 minutos. E 1 minuto tem 60 segundos. Portanto, 1 hora tem 3.600 segundos, que é 60 vezes 60. Daí nós temos, são 5 portões e cada portão possui 4 catracas. Então nós temos no total 5 vezes 4, 20 catracas. Essas catracas, por elas, vão passar 45 mil pessoas divididas igualmente. Então, a gente divide 45 mil pessoas por 20 catracas, aí temos 2.250 pessoas por catraca. Cada uma dessas pessoas leva 2 segundos para passar pela catraca. Então, multiplica 2.250 por 2, nós vamos ter o tempo total que essas pessoas vão levar para entrar no estádio. Isso aí, logicamente, seguindo essas condições ideais todas aí. Veja, aqui está a resposta. Mas nós temos que transformar isso em horas e minutos. 1 hora tem 3.600 segundos. Então, se nós separarmos aqui, 4.500 é 3.600 mais 900. Então, aqui nós já temos 1 hora. Tá? Já temos aqui 1 hora. Já dá para tirar até que a resposta é a letra B. Porque é 1 hora, que são 3.600 segundos, mais 900 segundos. Tá? A única opção que tem 1 hora e minutos é a letra B. Tá, então como nós dissemos, 3.600 segundos é 1 hora. Ok? 900 segundos nós vamos transformar para minutos. Para isso, divide por 60. 900 é 15 vezes 60. Ou seja, nós temos aqui 1 hora mais 15 vezes 60 segundos, que corresponde a 1 minuto, ou seja, 15 minutos. Então, eis a resposta. 1 hora mais 15 minutos.
Letra B. Vejam então que nós usamos aí somente multiplicação, adição e divisão, as operações básicas fundamentais. No segundo problema, que também é do Enem de 2014, diz o seguinte: a Companhia de Engenharia de Tráfego de São Paulo testou em 2013 novos radares que permitem o cálculo da velocidade média desenvolvida por um veículo em um trecho da via. As medições de velocidade deixariam de ocorrer de maneira instantânea ao se passar pelo radar e seriam feitas a partir da velocidade média no trecho, considerando o tempo gasto no percurso entre um radar e outro. Sabe-se que a velocidade média é calculada como sendo a razão entre a distância percorrida e o tempo gasto para percorrê-la. Bom, aqui duas coisas. Primeiro, a ideia do conceito de velocidade média, que é a distância entre entre a distância e o tempo. Tá? Como nós podemos notar pela própria unidade de medida. Velocidade é medida em quilômetros por hora. Quilômetros, distância, hora, tempo. Ou metros por segundo. Metro é distância e segundo é tempo. E uma outra coisa é o seguinte, nós temos dois radares, tá? E nesse intervalo aqui, no trecho entre os dois radares, será medida a velocidade média dessa forma, que é a distância que foi dada, 2,1 km, dividida pelo tempo necessário para percorrer essa distância que deve estar na continuação do probleminha, que aqui está. O teste realizado mostrou que o tempo que permite uma condução segura de deslocamento no percurso entre os radares deveria ser de, no mínimo, 1 minuto e 24 segundos. Com isso, a companhia de tráfego precisa instalar uma placa antes do primeiro radar, informando a velocidade máxima permitida nesse trecho da via. O valor a ser exibido na placa deve ser o maior possível, entre os que atendem às condições seguras de observadas, de condução. Então, qual das placas deve ser a que atende a essas condições? Então, resumindo, tem dois radares, o carro vai passar e vai ser medida a velocidade média. Essa velocidade média, ela tem que estar dentro de um limite máximo, que é estabelecido pelas condições dadas. Quais são as condições? O carro tem que percorrer 2,1 km num tempo mínimo de 1 minuto e 24 segundos. Vejamos. Inicialmente, vamos ver a relação entre as unidades de medida de velocidade. 1 km por hora, transformando para metros por segundo, corresponde. 1 quilômetro é 1.000 metros e uma hora tem 3.600 segundos. Dividindo por 1.000 no numerador e no denominador, nós temos 1 e aqui anda 3 casas para a esquerda, fica 3,6. 1 km por hora corresponde a 1 sobre 3,6 metros por segundo. Passo 3,6 multiplicando, 1 metro por segundo equivale a 3,6 km por hora. Ou seja, para transformar de metros para segundos, nós multiplicamos por 3,6. E o contrário, ou seja, para transformar de metros por
E aqui está. O teste realizou Continuando então, o teste realizado mostrou que o tempo que permite uma condição segura de deslocamento no percurso entre os dois radares deveria ser de, no mínimo, 1 minuto e 24 segundos. Com isso, a companhia de tráfego precisa instalar uma placa antes do primeiro radar, informando a velocidade média máxima permitida nesse trecho da via. O valor a ser exibido na placa deve ser o maior possível entre os que atendem às condições de condução segura observadas. A placa de sinalização que informa a velocidade que atende a essas condições é. Então, resumindo, nós temos que calcular a velocidade média do carro entre os dois radares. Nós temos a distância entre eles, que é 2,1 km, e temos o tempo mínimo que o carro deve passar por esse trecho. Inicialmente, nós vamos ver qual a relação que existe entre as unidades km por hora e metros por segundo. 1 km tem 1.000 metros. 1 hora, 3.600 segundos. Observe que é quilômetro por hora. Então, a distância está no numerador e a hora, que é o tempo, transformei em segundo, está no denominador. Aqui nós podemos dividir por 1.000. Tá? Fica 1 no numerador e dividindo por 1.000 anda 3 casas para a esquerda, 3,6. Passo 3,6 multiplicando para o primeiro membro, nós vamos ter que 1 metro por segundo equivale a 3,6 quilômetros por hora. Ou seja, para transformar metros por segundo para quilômetros por hora, a gente multiplica por 3,6. E o contrário, de quilômetros por hora para metros por segundo, divide por 3,6. Então, vamos calcular a velocidade média, que é a distância sobre o tempo. Aqui tem um detalhe, ó. Ele quer a placa que informe a velocidade máxima possível nesse trecho. A velocidade vai ser a maior possível quando o tempo for o tempo mínimo, como está sendo dito aqui. Tá? O tempo mínimo é de 1 minuto e 24 segundos. Observe que esse tempo ele está no denominador. Tá? Então, se ele é o tempo mínimo, a velocidade é máxima, porque são grandezas inversamente proporcionais. Tá? Se você aumenta o denominador de uma fração, o resultado dessa fração diminui, e vice-versa. Se você diminui o denominador da fração, o resultado da fração aumenta. Então, dessa forma, nós vamos ter a velocidade máxima. Veja, vamos transformar isso aqui para metros por segundo, que dessa forma nós vamos ter apenas números inteiros. 2,1 quilômetros, transformando para metros, fica 2.100, porque cada quilômetro tem 1.000 metros. Tá? Então, em cima fica 2.100 e 1 minuto tem 60 segundos. Ou seja, nós temos 2.100 metros sobre 84 segundos. Transformamos para metros por segundo. Essa divisão, ela dá exatamente 25 metros por segundo, que, transformando para quilômetros por hora, basta multiplicar por 3,6. Fazendo isso, 25 vezes 3,6 dá 90. Então, a resposta, 90 km por hora. É uma questão que não é até muito difícil de chutar, né? 25 é muito pouco, eu nunca vi placa de 69 km por hora, e as estradas brasileiras, não sei, só se for uma rodovia de alta velocidade para usar
né, permitir trechos com essa velocidade acima de 100 km por hora. Vejamos a próxima questão. Um executivo sempre viaja entre as cidades A e B, que estão localizadas em fusos horários distintos. O tempo de duração da viagem de avião entre as duas cidades é de 6 horas. Ele pega um voo que sai de A às 15 horas e chega à cidade B às 18 horas. Isso pelos respectivos horários locais. Então essa é a rotina dele. Ele sempre sai às 15 de A e chega às 18 em B. Certo dia, ao chegar na cidade B, ele soube que precisava estar de volta à cidade A, no máximo até às 13 horas do dia seguinte. Para que o executivo chegue à cidade no horário correto e admitindo que não haja atrasos, ele deve pegar um voo saindo da cidade B em horário local de B, no máximo às... Tá? Então, entendendo o problema, ele viaja da cidade A para a cidade B. É uma viagem de 6 horas. Mas os fusos horários são diferentes. Então, nós temos que considerar esse detalhe. Esse probleminha aqui, nós podemos montar um esquema, uma figura para nos ajudar a resolver. Tá? Porque muitas vezes a gente fica tentando montar os esquemas mentalmente e as ideias começam a se atrapalhar, a se embolar. Então é interessante, sempre que o problema permitir, você procurar fazer uma figura que ilustre a situação, para que você possa resolver. No caso aqui, eu fiz a seguinte figura. Aqui a cidade A, cidade B. Aqui na parte de cima, eu vou colocar os horários seguindo o fuso horário de A. E aqui na parte de baixo, eu vou estabelecer as horas seguindo o fuso horário de B. Então veja, ele sai às 15 horas de A e vai chegar às 18 horas em B. Essa viagem, ela dura 6 horas. Ou seja, pelo horário de A, ele sai às 15 e chega às 15 mais 6, 21 horas. Daqui nós podemos observar a diferença entre os horários de A e B. É uma diferença de 3 horas, 21 menos 18. Então é importante aqui. Vou montar outro esqueminha para poder responder o que ele pede. Então veja, ele foi para B, tem que voltar para A. E ele tem que chegar em A às 13 horas, no máximo. Qual o horário que ele deve sair de B, pelo fuso horário de B? Veja, como acabamos de ver, essa diferença é de 6 horas. Essa viagem é de 6 horas. Então, diminui aqui, ó, 13 menos 6, 7. Isso pelo fuso horário de A. Ele tem que sair às 7 horas da cidade B para chegar às 13. Como a diferença entre fusos horários é de 3 horas, basta subtrair 7 menos 3, 4 horas. Então, eis a resposta. Tá? Ele tem que sair de B às 4 horas. Isso pelo fuso horário de B. Ok? Então, vejam que nessa situação aí, esse esqueminha, ele ajuda. Tá? Então, tem muita gente que pode resolver até de forma mental. Tá? Mas sempre que possível, faça um esquema. Você vai receber o caderno lá das questões do Enem. Então, aquele caderno você pode riscar à vontade. Tá? É para você usar de rascunho mesmo. Embora não tenha muito espaço. Não sei se alguém já fez alguma prova do Enem. Não tem muito espaço para escrever ali. Mas você tem que aproveitar todos os espaços possíveis. Ok? Então, nós ficamos por aqui. Na próxima aula, mais alguns exercícios. Até mais. Um abraço em todos.